Vamos falar um pouco hoje sobre os mártires. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal aqui no YouTube, se inscreva agora e fique por dentro de tudo o que ocorre aqui na Rosa Mística Pinhal, na Paróquia Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores, nossas missas, a nossa programação. Também temos a nossa página no Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. Temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, tá joia? Você pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida, a sua sugestão, enfim, mande para nós tudo aquilo que você deseja falar, Converse com a secretaria através do WhatsApp e também faça parte do nosso programa Nossa Igreja Católica. Mande as suas dúvidas, mande as suas sugestões, tá joia? Dito isso, vamos para o nosso tema de hoje. Bom, há muito tempo atrás, eu adquiri um livro pela editora Canção Nova que se chama O que a Igreja ensina sobre reticências, Aqui tem muitos temas, muitas dúvidas, talvez, que passam na cabeça de muitos católicos. Ele foi escrito pelo padre Mário Marcelo Coelho, que é deoniano do Sagrado Coração de Jesus. É um livro antigo, tá? Não é um livro de agora, não. Eu adquiri ele em meados de 2000, por aí. E é um livro bem interessante, Eu não sei se ele ainda está à venda, mas assim como o Catecismo da Igreja Católica, ele ensina sobre muitos assuntos, ensina sobre diversos temas, temas um pouco até pesados, Fala sobre aborto, fala sobre células-tronco, o que a Igreja ensina sobre esses temas, Doação de sangue, pena de morte, suicídio, muitos temas, e o padre ele é muito claro naquilo que ele está citando, naquilo que ele está explicando. E foi a partir da leitura desse livro, que eu estava relendo ele por esses tempos, que me veio a ideia de falar um pouco sobre o tema de hoje. Porque um dos temas que esse livro aborda é sobre o tema do risco de vida, Quando você escolhe colocar a sua vida em risco. Mas o que significa colocar a vida em risco? Colocar a vida em risco é pecado? A Igreja ensina sobre colocar a vida em risco, sim. A Igreja ensina e muito para nós sobre como talvez nós estamos arriscando a nossa vida, que é um dom precioso para cada um de nós. Quando nós, por exemplo, praticamos algum esporte perigoso, ou quando nós, por exemplo, fazemos alguma atividade profissional que possa colocar em risco a nossa vida, ou quando nós colocamos a nossa vida em risco de uma forma voluntária. Olha que interessante, Mas de forma voluntária, colocar a vida em risco? Sim. E foi pensando nesse sentido que eu gostaria de falar um pouco sobre os mártires, Os mártires são aquelas pessoas, homens e mulheres, desde os primeiros cristãos até os dias atuais, nós temos mártires nos tempos de hoje, que de uma forma ou de outra deram a sua vida pela Igreja, entregaram a sua vida por uma causa maior, e essa causa maior, que não existe outra causa maior que essa, com certeza, é a causa divina, é a causa de Deus, é a causa da Igreja Católica. E lendo sobre esse tema aqui nesse livro, eu não pude deixar de pensar em muitos padres, muitos leigos, religiosas, sobretudo, como um grande exemplo, São Maximiliano Maria Kolbe foi um homem que se martirizou na Segunda Guerra Mundial. Ele deu a sua vida por amor ao próximo. Ele entregou-se
voluntariamente por um pai de família que estava prestes a ser morto. Vamos contar um pouquinho da história dele, só para a gente contextualizar o que eu estou querendo dizer hoje aqui nesse programa. São Maximiliano era um padre polonês que foi capturado e foi preso no campo de concentração de Auschwitz, né? Muito conhecido da gente, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial. E naquele tempo as punições eram muito severas, sobretudo para aqueles que fugissem. Só para você ter uma ideia, para uma pessoa que conseguisse fugir de Auschwitz, essa pessoa tinha certeza que 10 iriam morrer por causa da sua fuga. Não é? Mesmo assim, a pessoa fugia e outras pessoas eram mortas. E foi o que aconteceu. Houve uma fuga, né, de um dos prisioneiros do campo de concentração, e de todas as pessoas que estavam ali foram escolhidas 10 que iam ser fuziladas a sangue frio para punir a fuga daquele outro, né? Olha que coisa assim macabra, né? E um desses 10 que estava ali para ser morto era um pai de família que suplicou, né? Que rogou, que pediu para que ele não fosse morto, porque ele tinha uma família e a família estava justamente ali com ele, né? E a família ia ficar sem a sua presença, sem o pai de família. E naquele povo ali que estava para assistir aquela execução, estava quem? São Maximiliano Maria Kolbe. E ele então, o que ele faz? Ele ergue a mão e propõe morrer no lugar daquele homem, daquele pai de família. E por causa voluntária, ele colocou a sua vida em risco. Mas foi por uma causa caritativa, foi por amor ao próximo, não foi assim por nenhum outro motivo banal, vamos assim dizer. Não é? Ele colocou a sua vida em risco por uma forma caridosa. Então essas 10 pessoas foram colocadas em uma cela, não é? Se não me engano é a cela número 10, posso estar redondamente enganado, mas eu acho que é a cela número 10, e foram deixadas ali para morrerem à míngua, né? Sem água, sem comida. E esse homem não se desesperou, né? Ele, como padre, consolou todas as pessoas que estavam ali presentes junto com ele, confessou aquelas pessoas, falou de Deus e, por uma grande ironia do destino, ele foi a última pessoa a morrer, né? E ele só morreu porque ele foi executado, recebeu uma injeção letal, ele terminou então de morrer ali, ele que foi largado às mínguas junto com os outros. E é uma história que nos faz pensar muito, né? Esse homem colocou a sua vida em risco por caridade, por causa do amor ao próximo. Outras pessoas colocaram sua vida em risco por amor a Deus, né? Quantos e quantos mártires que nós conhecemos aí, desde os primeiros cristãos que foram mortos nas arenas pelos leões. Não é? Nós temos filmes que retratam como que os cristãos eram mortos por uma forma prazerosa para os romanos, né? Para o Império Romano, que via naquelas mortes diversão. Não é? Imagina você soltar uma família inteira, famílias, não é? Dentro de uma arena e soltar leões. Não é? Aqui mesmo na Igreja Matriz, num dos arcos assim que revestem um altar, nós temos a cena de leões ali, e muitos cristãos desesperados dentro da arena. Nós hoje, será que teríamos essa capacidade, essa coragem de darmos a nossa vida por amor ao próximo, de dar a nossa vida por amor a Deus? Veja bem que o padre, ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Para um cristão vale a lei da caridade, isto é, quando o próximo está em grave risco de vida e não pode salvar-se sozinho, se pudermos prestar ajuda eficaz, somos obrigados a prestá-la mesmo pondo em risco a própria vida. Não é? Esse padre não está falando isso aqui da cabeça dele, tipo isso aqui do catecismo na Igreja Católica. Nós temos a obrigação de ajudar o nosso próximo quando o próximo está em perigo, mesmo se nós não somos profissionais de atividades que colocam já a nossa vida em risco, não é? Como bombeiros,
como policiais, não é? Como agentes de saúde, como médicos, enfermeiros, também são profissões aí que colocam, de certo modo, a vida do próximo em risco, né? São profissões que nós colocamos a vida em risco para ajudar outras pessoas. E quando que quando que isso é ilícito? É sempre ilícito expor a vida em risco sem grave motivo, mesmo que não aconteça nada. Por exemplo, imprudência nas estradas, excursões quando essas são perigosas, né? Quando a gente faz trilha, alpinismo, passeios no mar. Se está em segurança, tudo bem. Agora, se a gente vê que não tem segurança, mesmo assim a gente está pondo em risco a nossa vida de modo ilícito e nós estamos pecando. Olha que interessante. Quando nós somos imprudentes nas estradas, quando nós bebemos e dirigimos, nós somos imprudentes, nós estamos colocando a vida nossa, talvez de outros, em perigo e nós também estamos pecando, né? Porque se acontecer algum acidente, nós estamos ali praticando aquilo por culpa nossa, porque eu bebi e porque eu estou dirigindo um carro. É um exemplo, não é? Então, só para a gente notar, né, essa diferença de colocar a vida em risco de uma forma caridosa e colocar a vida em risco de uma forma ilícita. Os mártires são aqueles que sabiam que iriam perder a vida, que sabiam que iriam morrer, que quando disseram o seu sim, já conseguiam enxergar a morte frente aos olhos, mas mesmo assim foram adiante, né? Foram até a frente. Deram sua vida pelo próximo, deram sua vida pela causa do reino e estes hoje são testemunhas para cada um de nós. Então, com essa pequena reflexão de hoje, eu agradeço a você que esteve conosco, participando aqui do programa Nossa Igreja Católica. Muito obrigado pela sua audiência, continue sempre conosco, né? Sempre prestigiando a TV Rosa Mística, que com certeza tem muito ainda a crescer e tem muito ainda para oferecer para nós. A você, um forte abraço e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Até lá e um forte abraço.